Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. A gente vai ter pelo menos um pós-jogo, mesmo que teve a lesão do Veiga, e mesmo sendo uma vitória até aqui minúscula, né? A gente vai ter um pós-jogo que a gente vai conseguir comentar algumas variáveis. Quais são essas variáveis, né? A gente vai ter a entrada do Alan, o Felipe Anderson pela direita, o episódio do Richard Rios, que pra mim ele sana, ele tá aí na capa, tá? Só que ele sana a partir do momento que o jogador pede desculpa, mas não era pra acontecer, até porque nesse cenário de Libertadores ele apareceu nos dois jogos, né? No jogo da ida e no jogo da volta, ele foi fundamental e foi importante nas duas vitórias, queira ou não queira, né? Ele decide o jogo de hoje, decide também o jogo da ida, que eu falo a estreia, né? A estreia contra o Sport Cristal. A gente vai precisar de um jogo para tirar a Nhaca. Esse jogo ainda não aconteceu. Eu acho que o que a gente viu hoje é um retrato de Libertadores também. E é um retrato melhor do que o que a gente viu anteriormente. É um retrato melhor do que o que a gente viu anteriormente. Me alegra muito algumas questões e me deixa muito satisfeito saber que a gente vem diariamente aqui e não fala besteira para vocês. Né? Porque o Felipe Anderson teve uma jogada uns 82, 83 minutos e, cara, ele tentou servir, ele tentou de novo, ele deu um bom passe numa jogada anterior, chutou forte de esquerda, se a bola vai no gol, provavelmente ele faria o gol. Vocês sabem que eu gosto do jogador. Eu acho que ele tem espaço para jogar nesse time. Não tem o porquê duvidar disso. Porque se você pega só a atuação dele hoje, com as atuações que a gente tinha do Veiga, né, do retrato atual do senhor Rafael Veiga, o Felipe Anderson jogou muito mais que ele. E, tipo, você tem que ter muita má vontade para não reconhecer isso. Fiquei, como eu falei pra vocês na live de intervalo, muito puto, velho. Com a tentativa ali do PVC em questionar ele pelo lado direito. PVC, você não entende nada de futebol dentro de campo, velho. Você pode ser um bom comentarista, um bom jornalista, mas dentro de campo, você é fraco. Você é fraco. Porque o jogador, veja bem, galera. Se vocês perceberem, posso estar falando besteira, mas o Felipe Anderson entrou carbando, né? Ele jogou um carb up. Demora uns 15 minutos pro atleta entrar no jogo. Aos 35 minutos, o senhor PVC estava querendo concluir e estava caindo um mito que ele joga mais pela direita. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E também a entrada do Alan faz com que o Palmeiras passe a pensar mais o jogo. E tem acontecido isso. Tem acontecido isso. Agora, a gente vê a dificuldade que a gente tem no nosse poder de fogo. Tudo bem, o Vitor Roque chegou ao gol. O gol, infelizmente, foi invalidado. Ele recebe poucas oportunidades. Nessa, ele foi muito bem. Entre Fux e Mikael, eu volto a repetir, o Fux é melhor. Eu não gostaria de ver os três zagueiros, mas eu repito, entre o Fux e o Mikael, o Fux é melhor. É mais articulador para a proposta dos tais três zagueiros, que eu não sou favorável. O Fux me parece um jogador melhor. Galera, eu só vou pedir, por favor, quem puder, recomenda a transmissão, deixa o seu like, porque como a gente teve esse erro de áudio na primeira transmissão, isso afeta bastante o algoritmo, cara. Então eu peço desculpa para vocês, mas quem puder compartilhar, se tiver um grupo, compartilha a transmissão. Se puder já deixar o like nesse comecinho para você não esquecer. Deixa o like também, porque isso tudo aqui ajuda o nosso canal, tá? O Johnny falou, Fernando, só o Abel Ferreira não sabia que o Felipe era meia. É esquema tático. Abre os passes que ele enfiou, o Veiga de hoje não põe nunca. Culpa é do nosso coach. O Ed falou aqui no superchat também, Flaco tem sorte e caga, Vitor Roque tem azar, coitado. Pois tá com azar, né? Que até o gol hoje, que era para ser o primeiro, foi invalidado, né? Invalidado. Hoje, claramente, esse jogo foi o Felipe Anderson, jogou muito. Hoje é um jogo que ele recebeu uma minutagem maior no canto dele, né? E ainda eu não acho que ele tem que ser um ponta. Ele tem que ser mais um meia. E aí você vê que a jogada que ele estava criando, isso que eu acho que está equivocado. Por que que o Estevão, quando pega a bola, não tabela com ele? Muitas vezes o Estevão hoje pegou a bola e olhou sempre o outro lado. Não, cara, tabela com o Felipe ali. Faz você a ultrapassagem, pede o passe em profundidade uma vez que ele vai entregar.
Pra minha opinião, ele tem muito mais condição de entregar isso do que o Veiga. Felipe Anderson no lugar do Veiga e Alan no lugar do Facundo Torres. O Alan não é um ponta, né? Mas a gente ganharia um homem a mais no meio campo. Eu não discordo, não. A partida do Facundo Torres é voluntariosa, mas só isso. Voluntariosa e ponto. A gente também tem que discutir em algum momento da transmissão, da nossa transmissão aqui, o porquê que o Allianz Parque virou isso daí que a gente tá vendo. A gente viu já alguns vídeos de influenciadores aí do Palmeiras, né? Teve o vídeo do Fabinho questionando a questão do Richard Rios, mas que também tem a questão do preço do ingresso, né? Um ingresso de 170 a 400 e lá vai cacetada, quase R$500, num público que é um público de Campeonato Paulista. Mas não só isso na questão de Allianz Parque, tá? Tiveram um problema para entrar hoje com reconhecimento facial e também, tá? Porque o nosso próximo jogo é contra o Corinthians e não é no Allianz Parque. Então, assim, a gente também tem que discutir o momento que tá a torcida. Por que um jogador vai e faz o que ele fez? Será que não estão potencializando as críticas para os atletas para retirar o melhor deles? Porque não faz nenhum sentido. Já o jogo que ele decidiu, ele fez a mesma coisa. Ele saiu sem comemorar. Se vocês pegarem o replay, e hoje, pô, legal que ele pediu desculpa. Pra mim, ponto. Não tem que continuar com esse debate. Mas veja bem, cara. Os caras que foram não pagaram um pouco pra estar ali, né? Então é uma coisa meio que repetitiva. Boa noite, Fernando. Um jogo assistível hoje. Melhorou. Melhorou. Dos últimos que a gente viu, é um jogo que sim melhorou. Tem que ter muita má vontade para comentar, porque melhorou. Tudo bem que era esperado também. O Cerro Porteño é um adversário que mais bate. Tá aí, ó. A gente teve a lesão do Veiga. Tudo bem que não é culpa só do jogador, né? Coisas que tem que acontecer. Quase teve a lesão do Felipe Anderson. Chegaram forte também no Estevão. É um time que a única coisa que sabe fazer é isso. É importante a gente abrir essa pontuação para buscar a melhor campanha, que muita gente acha que não ajuda, mas ajuda e vai ajudar o Palmeiras, inclusive, a retomar público no segundo semestre. Se a gente fizer a melhor campanha, eu imagino que, de novo, a gente vai ter estádio cheio. Então é importante fazer essa melhor campanha, porque onde vai parar o Palmeiras, a gente tem que questionar isso. Investimentos caros foram feitos, a torcida está fugindo do estádio, ou seja, a renda vai lá embaixo. Como é que o Palmeiras está ajustando isso? Subindo o preço. Ele sobe o preço porque sabe que não vai ter aquela média de público tão alta. Galera que estiver chegando, pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar também o sininho das notificações. O Kraus falou que o Flaco com a bola dominada sozinho, o cara entra cara a cara com o goleiro, é um dos piores atacantes da história do Palmeiras. Adriano Chuva faria esse gol que ele perdeu. E realmente, ali era para ele matar o jogo. Assim, é impressionante como na época que a gente teve em disposição, tá? Breno Lopes, Rony, Lopes, e que a gente reclamava, o torcedor estava errado. Cada um pega no pé de... Eu, por exemplo, pegava no pé do Rony. Alguns pegavam mais no pé do Lopes. Aqui nas nossas lives, inclusive, falava que o Lopes era pior que o Rony. Pra mim, eu pegava no pé do Rony. Mas é impressionante, até a chegada do Vitor Roque e agora do Paulinho, como a gente não tinha uma representatividade de um atacante realmente matador, né?